fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. Hello, people! Mais um encontro do Pode Falar People. Esse lugar que é seu, que é nosso, onde a gente fala sobre desenvolvimento humano, onde a gente conversa sobre desenvolvimento organizacional, entre outras coisas que surgem aqui na mesa. É sempre um poderoso e maravilhoso bate-papo. Afinal de contas, aqui nessa troca surgem coisas inusitadas, conhecimentos dos mais diversos. Então, não deixe de pegar a sua caneta, o seu papel e tomar nota, porque também é um lugar onde a gente cresce, a gente se desenvolve cognitivamente. Afinal de contas, vale reforçar que aqui no Pode Falar People, a gente faz questão de trazer conteúdo relevante para você. Não é só um bate-papo aleatório, ok? Todos os convidados que são convidados a estar aqui conosco, a gente pede para que tragam conteúdo relevante como forma de gerar valor para você. Essa é uma premissa, um princípio. Estamos no 7º episódio da primeira temporada. Quero dizer que eu fiquei aqui meio confusa ao falar isso, tá? Mas acertei. 7º episódio da primeira temporada. Isso quer dizer o quê, gente? Teremos outras temporadas. E essa primeira série de episódios foi uma série teste, uma série onde a gente se divertiu muito. E desde já eu quero te pedir para contribuir conosco, porque nós teremos uma parada de um mês. Voltaremos, portanto, em maio, com uma nova roupagem, com mudanças, com melhorias a partir de tudo que a gente tem recebido aqui de feedback. Então fica aqui conosco também para nos ajudar a crescer nesse podcast, porque isso aqui vai virar, olha, isso aqui é o nosso negócio, viu? Bom, para você que não me conhece, deixa eu aproveitar e me apresentar. Acho que é um bom momento também para contextualizar e reforçar por que estamos aqui. Eu me chamo Thalita Rocha, faço parte do Instituto People, hoje estou diretora executiva dessa consultoria que tem como princípio desenvolver pessoas e organizações. Nós lançamos um olhar sistêmico, humanizado para todas as iniciativas que produzimos por aqui. As nossas iniciativas, elas são customizadas, cada projeto, cada intenção é construído com muito carinho pelo nosso time. No mercado, estamos há mais de 15 anos ofertando o nosso servir para quem quer que seja. Hoje atuamos não só no estado de Manaus, Amazonas, mas também no Brasil. Hoje compartilhamos do nosso servir com São Paulo, Goiânia, entre outros lugares. E se você quiser saber um pouco mais, entre em contato com a gente, vai ser maravilhoso contribuir com você, com a sua corporação. Enfim, aqui nós temos 3 unidades de negócio para que você compreenda melhor o nosso jeito de atuar. Nós temos o People Saúde e Bem-Estar, o People Negócios e o People Academy. No People Saúde e Bem-Estar, nós temos soluções para a saúde e bem-estar, tanto como psicoterapia em grupo, individual, entre outras iniciativas, grupos de meditação e por aí vai. No People Negócios é onde a gente oferece customização, projetos customizados para atender necessidades específicas no âmbito organizacional, e o People Academy, iniciativas abertas, para todos os públicos. E por falar nessas iniciativas, ninguém melhor para estar comigo nesse último episódio do que Rebeca Machado. Palmas! Tem isso que você tem efeito? Tem efeito? Tem um efeito. E Rebeca Machado iniciou conosco no Pode Falar People, fez parte do primeiro episódio. Então, você que não ouviu o episódio com a Rebeca Machado, vai lá e escuta e ouve e assiste, porque foi muito gostoso o nosso bate-papo sobre desenvolvimento humano, sobre iniciativas, sobre tendências para o ano, sobre antifragilidade e tantos outros temas que a gente gosta tanto, né? E que a gente acabou falando. Até que a gente pode aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho sobre os outros temas. Eu comecei falando sobre antifragilidade, comecei falando sobre tendências, aí a gente teve outros convidados incríveis falando sobre cultura organizacional.
profissional, não é, Thalita? Tivemos a Milena Pérez, que é diretora da Recofarma, o Klaus, que é gerente de RH da Bemol, Silvana Aquino, que além de ser gerente de RH da Vision, também é presidente da BRH, Nathalie, maravilhosa, da Samsung. Falamos sobre saúde mental. Nossa, quanta coisa legal aconteceu Muita coisa por aqui. boa. Muita coisa coisa legal, né? Então, se você não assistiu aos outros episódios, aproveita e assiste a todos, tá? Não é porque eu faço parte da People, não, mas eu sou suspeita, então eu recomendo que vocês assistam a todos. Eu não posso dizer que o meu não é o meu preferido, porque, né? Modéstia à parte, foi. Abrindo um parêntese aqui, Então, né? Eu acho que foi incrível. Eu acho que foi incrível, né? Brincadeira, gostei bastante de todos, fiquei, né, ali por trás da porta ouvindo tudo, então recomendo fortemente que vocês voltem lá no Spotify de baixo para cima, no YouTube vejam lá outros episódios e assistam a todos, que estão incríveis. Nossa, adorei. Obrigada Nossa, pela introdução. Muito obrigada. Muito boa Mas sim, nisso. você receba esse convite da Rebeca, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E também tem um outro ponto, né, Rebeca? Todos os assuntos, eles foram se conectando. A gente faz questão de que os assuntos conversem entre si para facilitar o teu processo de aprendizagem, né? Então, os assuntos soltos acabam não dando espaço para a gente fazer uma construção densa sobre o desenvolvimento humano. E aqui a gente quer, a partir desse podcast, que faça sentido. Um podcast com outro podcast, por aí vai, né? E por falar em fazer sentido, falamos sobre cultura organizacional. Falamos sobre formação de times. Rebeca, não poderia passar batido. Ellen passou por aqui. Maravilhosa, sobre os desafios do CEO. Né? Que a gente teve, nesse caso, a visão de todos os envolvidos. Exatamente. O gestor de RH, o CEO, o executivo da companhia, a responsável pelo RH, a Nathalie, enquanto especialista na área de desenvolvimento humano, né? E ela é treinadora também, responsável por iniciativas de saúde mental. Então, realmente, como você disse, todos os assuntos se conectam. Principalmente quando a gente fala de cultura e os desafios da atualidade, né? Perfeito, perfeito. E o podcast com a Ellen foi fabuloso. Porque quando a gente escuta o CEO, aquele que está à frente do negócio, que tem tantos desafios, colocar a perspectiva dele, o olhar dele sobre as dificuldades, sobre as oportunidades, sobre os desejos, os sonhos, isso deixa o nosso olhar mais sensível também para a complexidade dos negócios, né, Rebeca? Isso. A gente tem um olhar até mais empático para quem é o grande tomador de decisão, né? Porque aí ela é responsável por todas as famílias, por todos os profissionais ali na companhia. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência a olhar o nosso lado, a nossa perspectiva do negócio. Mas quando a gente passa a entender do grande tomador de decisão, o movimento é outro, né? A gente passa a entender, não é fácil, tá lá em cima, é só o dono da empresa, não imagina o tamanho da responsabilidade do cuidado com as pessoas envolvidas. Exatamente. E não só com o negócio. Até porque a gente acredita que na People que não existe resultado se não for por pessoas, né? Exatamente. E o tamanho do risco. E o tamanho do risco, né? Sim. Porque quando a gente fala dos ganhos também tem ônus e bônus, né? Sempre. E por falar nisso, nada melhor do que a gente fechar com um tema que nós amamos falar, que é sobre vulnerabilidade. E por falar em papel do CEO, que tanto a gente pensa que é um papel, né? O intocável, o CEO, o diretor, né? Frio, né? Que não tem coração, que não leva em consideração as emoções das pessoas. Ou o inalcançável, né? Aquela perfeito, super-homem. Exatamente. Eu acredito que a gente pode partir desse princípio para dizer a todos vocês que esse tema que nós vamos conversar hoje aqui, vamos passear um pouco por esse tema, porque também é um tema que merece estudo. Aqui na People a gente convida todos vocês, ainda que a gente assista ao podcast, começar a se debruçar no tema através de leitura e outros vídeos, enfim, acho que é uma boa oportunidade para que a gente amplie a nossa visão acerca dos temas que são colocados na mesa aqui para o bate-papo. E hoje vamos falar sobre liderança e vulnerabilidade. Ainda existe um mito, né, Thalita, sobre vulnerabilidade. Eu noto
nas nossas iniciativas que, mesmo sendo tão importante e tão falado ultimamente sobre a importância de cuidar da saúde mental e o líder sair daquela posição de super-homem, estar mais próximo do time, eu noto que ainda existe um estigma do líder se colocar como um ser humano comum, trazer para o time suas vulnerabilidades, aquilo que é mais frágil, né, na personalidade dele. Eu acredito que ainda é um estigma para algumas lideranças. Sem dúvida, sem dúvida. E também tem uma oportunidade de ampliar a compreensão sobre o que é vulnerabilidade. Como a própria Brené Brown diz, né, nos seus mais diversos livros, também tem um TED Talk dela que eu convido você a assistir. Tem um documentário dela no Netflix também que eu convido você a assistir, que fala e trata sobre a vulnerabilidade enquanto força maior. Parece contraditório, né? Vulnerabilidade é uma força. E essa perspectiva, esse novo olhar, ele está sendo muito discutido, por incrível que pareça, no âmbito organizacional. Para os líderes, como forma de empoderá-los dentro da sua humanidade. Porque no frigir dos ovos, somos todos humanos, não importa a patente, não importa o papel dentro do negócio. E eu acho que a vulnerabilidade, Rebeca, eu acredito honestamente que ela vem muito como forma de humanizar o olhar da liderança, mas eu não quero aqui só falar sobre liderança, ok? Mas humanizar humanizar as pessoas, os profissionais, que não precisam ser fortes o tempo todo, para além do profissional, porque também a gente pode falar, como você sempre gosta de falar, sobre a vulnerabilidade na maternidade. Né? A mãe é a super poderosa, é a incrível mulher, não pode se vulnerabilizar, né? Colocar na mesa as suas fragilidades e necessidades. Então, tem uma grande oportunidade a respeito disso. Sim, até porque por trás dos crachás são pessoas, não é? Então, quando eu falo de um diretor de RH, ele tem as responsabilidades enquanto diretor, mas é um ser humano por trás do crachá, que tem as suas idiosincrasias, que tem as suas necessidades, que tem as suas demandas, os seus medos, né? Eu acredito que quando a gente olha para aquilo que incomoda e aquilo que está doendo, é uma oportunidade de a gente entender, poxa, se está doendo, o que eu posso fazer para que o meu trabalho seja mais fluido, para que o meu dia a dia, e não o caminho oposto, né? Me fechar, né? Não mostrar para o time que eu não estou em dias bons. Eu ainda ouço aquela coisa do, não, os meus problemas ficam da porta para fora. Não, a vida pessoal não se mistura com a vida profissional. Mas é impossível. Se você está com um filho doente, para quem tem filhos, ou com um parceiro doente, ou você está com uma demanda pessoal, você não tem como estar 100% na companhia. E quando existe essa relação de vulnerabilidade, o meu time entende que eu não estou no momento bom e ele passa a ter empatia e me apoiar. Então, como você fala, a vulnerabilidade ela entra como uma força, porque ali é o exercício da empatia, né? A equipe ela se sente mais empoderada para me apoiar. Hoje eu não estou num dia bom, hoje não estou numa fase boa. Então, o time se apoia junto. Né? Não entra naquela coisa do tiro cruzado, porque se eu não tenho uma relação, se eu não demonstro vulnerabilidade, qual é a minha tendência? Tentar me defender. E a gente trabalha com inteligência emocional também, né? A vulnerabilidade tem muito a ver com inteligência emocional, né? No que eu acredito. Então, eu me defendo mais do que me coloco à disposição. Excelente. E a vulnerabilidade, portanto, dentro disso que você está trazendo, tem muito ou tudo a ver com relacionamento de confiança. Como é que a gente constrói relacionamento de confiança, né, pessoal? Você que está do outro lado aí, nos deixa saber também a sua opinião acerca disso. Inclusive, coloca aqui nos comentários qual é o significado para você de vulnerabilidade, ainda que o significado não seja gostosinho de falar ou de aceitar, que mereça uma mudança, não tem problema, mas o que você acredita que é vulnerabilidade? Por exemplo, eu já cheguei a perguntar para várias pessoas o que é vulnerabilidade e muitas delas trouxe de cara a palavra fraqueza.
E não é sobre fraqueza. Olha que grande oportunidade de cara nós temos aí de ressignificar esse significado, né? E voltando a fazer a costura que estávamos fazendo aqui, vulnerabilidade tem a ver sim com relacionamento de confiança. Quando a gente tem um espaço dentro do mundo organizacional e falando de sistemas, de áreas, né, que fica mais fácil para a gente tangibilizar e fazer as conexões, mas uma área que é gerida por um profissional que não se vulnerabiliza, eu duvido que tenha relacionamento de confiança. Você concorda, Rebeca, com essa afirmativa? Sim. Concordo plenamente. Quando você falou sobre fraqueza, vulnerabilidade significar fraqueza para algumas pessoas, eu penso muito numa relação de rivalidade. Quando eu me vulnerabilizo, quando eu baixo o meu muro, o outro vem e me ataca. E não é sobre isso. Excelente. Né? Então, quando eu tenho esse conceito distorcido de vulnerabilidade, eu acredito que quando eu me mostro, o outro vai atacar. E não é sobre isso. E tem tudo a ver com relacionamento de confiança. Quando eu entendo que o outro tem interesse em contribuir comigo, em compartilhar dos resultados e me apoiar, a vulnerabilidade tem a ver com, inclusive, pedido de ajuda muitas vezes. Então, é muito importante a gente desmistificar de vez. A vulnerabilidade não é fraqueza e não expõe a gente. Muitas pessoas não colocam suas vulnerabilidades por medo de serem expostas. Porque o ambiente de trabalho, o ambiente organizacional, muitas vezes também não contribui, né? E aí tem tudo a ver com o que a gente veio falando sobre cultura e o papel da liderança na vulnerabilidade. Exatamente. Quando eu exercito a vulnerabilidade, eu mostro para o meu time que tudo bem não estar em diálogos bons, que tudo bem a gente pedir ajuda. A vulnerabilidade, eu acredito que ela é um tijolo da construção de uma cultura saudável, inclusive. Uhum. E desmistificar, Rebeca, eu penso muito sobre isso, né? Esse tema, ele traz uma oportunidade para a gente de desmistificar o papel da liderança. Sob que perspectiva, né? Vamos aqui juntos conversar sobre isso. O líder que se coloca dentro da estrutura hierárquica, não como a força, somente o cara que está acima, ali dentro de um formatinho hierárquico, né? Que hoje muitas corporações, inclusive, estão prezando e buscando por estruturas mais verticalizadas, né? Mais horizontalizadas, na verdade, né? Por estruturas mais horizontalizadas, por estruturas mais dinâmicas, enfim. A gente tem uma grande oportunidade porque o líder pode ser esse humano que não sabe uma coisa ou outra. E tudo bem por isso. E tudo bem por isso. Que não consegue lidar com uma questão ou outra, que se sente frágil, impotente diante de um desafio ou outro, né? E quando eu penso nessa dinâmica, nesse papel do líder que se vulnerabiliza, eu vejo que é uma grande oportunidade da gente colocar as estruturas egóicas assim no lugar devido e não deixar que essas estruturas egóicas que são tão que quando disfuncionais são sedentos por poder, né? Elas adoeçam no clima organizacional. Faz sentido essa percepção, assim? Isso tem tudo a ver com a rivalidade, né? A rivalidade, ela é do ego. É do ego. A competição, ela é boa. Eu estou competindo comigo ou com o mercado para ser melhor. Mas quando eu entro no campo da rivalidade, aí tem a ver com o ego. Eu não vou demonstrar que eu não sei esse tema para um outro departamento, porque senão eles vão dizer que eu sou incompetente, ou então eu vou demonstrar que eu sou incompetente. Tem muito a ver com a insegurança. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Quando a Brené Brown traz essa coragem de ser imperfeito, tem tudo a ver com isso. Tem que ser muito corajoso para demonstrar que não sabe tudo. Tem que ser muito corajoso para aceitar muitas vezes que errou, ou que não fez tudo certo, ou que não deu conta de realizar diversas atividades. Mesmo que, de novo, eu acredito que a gente tem muito a caminhar no que diz respeito à construção da cultura, porque muitas vezes o que eu percebo é que os profissionais não se vulnerabilizam por um medo do que os outros vão pensar dele. Excelente. Um medo do que os outros vão julgar. Então tem sim que ter muita coragem para se demonstrar imperfeito, se mostrar imperfeito no mundo organizacional. E legal que você trouxe que não é só o líder, todo mundo, né? E quando
a gente traz o prisma da própria segurança psicológica, o líder ele é um responsável por isso, mas todo o time pode se envolver. Então não é um papel só da liderança demonstrar vulnerabilidade. Todos os componentes do time, de alguma forma, podem contribuir para esse ambiente mais vulnerável, por assim dizer. Né? Demonstrar que eu não estou satisfeita. Até a própria prática de feedback é uma forma de contribuir para esse ambiente de vulnerabilidade. Excelente. E por falar nisso, Rebeca, obrigada pela deixa incrível, porque eu quero aproveitar e compartilhar com você, apesar de não ser o centro da nossa conversa, mas vai acabar de alguma forma sendo, e me comprometo, já gerei esse compromisso em outros episódios. Nós vamos falar sim sobre segurança psicológica, porque segurança psicológica tem tudo a ver com vulnerabilidade. E segurança psicológica tem a ver com relacionamento de confiança. E se a gente for para alguns dos princípios e algumas traduções do que é segurança psicológica, a gente vai perceber que tem ali recomendações muito fortes para a liderança de criar e de proporcionar espaços onde a gente possa discutir sobre os erros. Sim, é sobre erros. E enquanto seres humanos, a gente erra e isso precisa também ser colocado na mesa, porque o erro, ele é reconhecido por nós como algo que não pode acontecer. E aí a gente pode também aqui buscar um pouco da nossa memória, da nossa educação, né, Rebeca? Da nossa criação, de perfeição, de intolerância ao erro, né? E isso você foi falando e eu fui fazendo a conexão com o livro que eu estou lendo do Código de Cultura, que fala muito sobre o quanto que empresas potências, né? Potências da economia dos anos 2000 até ruíram, porque se fecharam na rigidez de entender que não, essa cultura é forte, aqui ninguém erra, a gente só acerta, e a inovação engoliu. Então, o que tem se mostrado no mercado como uma cultura que vai ser perene? A cultura da vulnerabilidade, na qual os profissionais podem e têm a oportunidade de trazer suas sugestões e mesmo que elas não estejam certas, eles vão tentando até dar certo. É claro que a gente está falando de erros não intencionais, né, Thalita? A gente está falando Excelente. de erros com foco em crescimento, com foco em inovação. Não é um erro operacional que coloca em xeque aí o relacionamento com o cliente. Está falando de erros com foco em inovação. Eu sempre trago o exemplo de erro, as atualizações dos telefones, né? Do sistema operacional dos telefones. Qual é a versão que está o iOS? Que versão está o Android? Então, isso nada mais é do que um movimento de inovação. E para inovar, eu preciso notar que existe algo a ser melhorado, um erro. E com as pessoas é a mesma coisa. Para eu crescer, eu preciso olhar para algo que não está bom. Então, a vulnerabilidade ela passa a ser uma premissa para o crescimento do profissional. Se você quer crescer na carreira, é muito importante que você olhe para si como um ser humano em desenvolvimento. E só a vulnerabilidade permite isso, né? Porque se eu me coloco ali naquele lugar de eu sou maceta, né? Eu faço tudo direito, eu sou o gestor da área, eu sei tudo, eu não cresço mais. Vou ficar ali rígido e não cresço, né? E por falar em polho e atrofio. E por falar em vulnerabilidade, nós estamos aqui de verdade, não é uma fala solta, não, mas nós queremos melhorar. Inclusive, ao longo dos nossos episódios, a gente buscou feedback de maneira intencional. O que nós podemos melhorar? Nós estamos aprendendo, a gente está aqui iniciando um novo movimento no Instituto People. Somos especialistas em podcast? Não, nós não somos especialistas em podcast, mas quão pesado fica essa responsabilidade de dar certo a primeira vez. Sim. Né? O quão pesado, o quão tenso fica o clima quando a gente coloca essa missão de dar certo na primeira vez. Se der certo na primeira vez, gente, perfeito. A gente sabe que é puro lucro. Mas também, apesar disso, né? Apesar de dar certo, criar uma cultura, um ambiente onde a gente possa conversar sobre melhorias, né? E a contínua. Não só sobre erros, né, Rebeca? Eu acho que é isso também. Não só sobre erros, sim, as falhas, os erros, eles precisam ser, a gente precisa conversar sobre eles, né? Mas como é que a gente pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Então tem esse mantra do sempre. Como pode melhorar, né? Pode melhorar. E a Brené Brown traz até uns exemplos no TED dela, ela traz os exemplos dela.
Não sei se você lembra que ela fala que fez uma reunião com o time e deu um feedback para eles de algo que não estava bom e depois ela foi para casa, né? Ela digeriu um pouquinho e depois ela entendeu que a comunicação dela não foi tão assertiva e que o time não ia conseguir atender a velocidade que ela queria. Então, se ela não tivesse dado esse passo para trás de ouvir a equipe, ela não conseguiria entender que a exigência dela estava alta demais. Ela poderia até tomar uma decisão que não fosse acertada, né? Imagina, eu vou desligar alguém porque eu acho que essa pessoa não deu conta. E, às vezes, a pessoa tá com muita tarefa, muita atividade e não conseguiu fazer isso. Agora, Rebeca, assim, como maneira de apoiar as pessoas que estão nos ouvindo, né, que estão nos vendo, vamos aqui juntas criar alguns caminhos, né? De maneira didática. O que você acredita que são os caminhos para que a gente alcance ou acesse ou experimente dessa vulnerabilidade, gente, que eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, como quem está aprendendo e vivendo sobre isso na prática. É um caminho e é libertador, né, Rebeca? É libertador, mas é muito corajoso, né? É. Então, eu acredito que um grande caminho, e sem puxar sardinha, mas já puxando, é a terapia, gente. Iniciativas voltadas para o autoconhecimento. Se você tem possibilidade de fazer um processo terapêutico, faça. Se você tem possibilidade de fazer um assessment que traz tanta clareza, quando a gente aplica ferramentas e eu consigo ver quais são os meus talentos e os meus pontos de melhoria, falar, então é por isso que eu ajo como eu ajo. Opa, então diante disso, diante dessa minha vulnerabilidade, o que eu vou fazer? Até para que tenha menos danos, né? E aí eu me escondo. Porque quando eu não me conheço, eu me escondo. Eu Até vou com um mecanismo de defesa, né? Eu vou ali tentando Rebeca. manejar e de alguma forma a emoção, aquela reação, ela sai. Então acredito que o grande primeiro passo são atividades de autoconhecimento. Porque mudar não é tão fácil, né, Thalita? A gente traz aqui a importância de desenvolver, de mudar, mas no frigir dos ovos, pessoal, a gente sabe que não é gostosinho. Não é fácil Não mesmo. a gente olhar para as nossas sombras, para os nossos traumas e para as nossas questões e falar assim, tranquilo, vamos nessa. Não é. A gente viveu em modo automático quantos anos? 20 anos, 30 anos? E aí não é uma chave que vira. Então não cria essa expectativa. Autocompaixão também, recomendo fortemente. Então, sempre que errar, falar, opa, ok. Mas, diante disso que aconteceu, o que eu posso fazer para melhorar da próxima vez? Trabalhar bastante autoimagem para que eu não fique esperando a validação dos outros e que eu gosto do que eu vejo no espelho, né? De que eu entenda que, ok, esse ser humaninho do espelho tem um monte de coisa para melhorar, mas já cresceu tanto, já evoluiu tanto, já chegou onde chegou. Você trouxe uma questão de criação e eu acredito que a gente vem de uma geração que se chicoteia muito. Então, se você está aí da nossa geração de jovens de menos 40 até 40. Um pouquinho mais de 40. Entenda que tudo bem você se cobrar, mas que é possível fazer diferente. Você falando sobre isso, né, pessoal, não sei como é que vocês interpretam, não querendo filosofar, mas já filosofando. Eu tenho um grande amigo, que é o Pedro Marlon, que inclusive eu espero que muito em breve ele esteja também aqui no podcast conosco. E num momento do nosso encontro, a gente falou sobre desumanização, né? Talvez não no sentido literal, o by Google, que é desumanização, mas é o fato que a sociedade está passando por um processo de desumanização, né? Nós fomos desumanizados e eu, por exemplo, na minha história, você também, entre outras que passam por aqui, que você deve conhecer a sua própria história, fomos reprimidos emocionalmente, não fomos ensinados a olhar para as nossas emoções, para as nossas fragilidades, para as nossas necessidades, e isso precisa ser compreendido como algo relevante por nós, que forjou o nosso caráter e que, ok, na idade adulta, na maturidade, eu prefiro chamar de maturidade, a gente reconheça que esse olhar precisa mudar. Precisa para o bem da nossa maturidade, como você disse. Eu acredito que ninguém aqui quer envelhecer com essa expectativa de que faltou alguma coisa.
né? Então, eu acredito que um excelente caminho ao autoconhecimento, acredito que um caminho também importante, trazendo para o âmbito das organizações, senão a gente vai embora falando, né, só de processos de cunho do autoconhecimento. No campo das organizações, estabelecer muito forte cultura de feedback pessoal. Excelente. Gente, cultura de feedback. Time, o que tá bom? O que eu posso melhorar? Não é só enquanto líder eu dar o feedback pro time. Vai lá, escuta ativa. O que você tem a falar sobre mim? O que no meu trabalho pode melhorar? O que você acredita que seja um ponto de melhoria? Cultura de feedback no meu setor, escolhe 2. E aí vai estabelecendo a própria construção do relacionamento de confiança. O que eu faço? Eu sou confiável? E aí é lógico que para eu ser confiável eu tenho que confiar em mim, não é? Então, eu confio em mim, eu sou confiável, eu abro o espaço para o time falar comigo de forma franca. Então, existem muitos movimentos e todos são de dentro para fora. Não existe nada relacionado a vulnerabilidade que não seja querer, né? Eu preciso querer trabalhar a vulnerabilidade. E mais uma vez, pessoal, é uma jornada e celebrar pequenos passos. Tem tanta coisa legal, né, Rebeca, que dá para fazer. A gente também vem percebendo o sucesso das corporações e dos times que decidem dar esses pequenos passos em busca da alta performance. E eu não poderia deixar de compartilhar com você o princípio da segurança psicológica, que tem tudo a ver com vulnerabilidade, tem tudo a ver com alta performance, porque foi através do projeto Aristóteles, feito pela Google, que a gente começou a ter um discernimento diferenciado do que é alta performance. E pode parecer curioso para você, convido você a ler um pouco sobre o projeto Aristóteles. A Google identificou, por exemplo, uma das coisas que a Google identificou a partir do estudo foi que os times que tinham a melhor performance eram aqueles times que falavam sobre os erros. Né? Então, mais uma vez, o quanto que é importante a gente proporcionar momentos para falar de erros, de melhoria contínua e, mais uma vez, em linha com o que a Rebeca está trazendo, como forma também de te encorajar a colocar em prática, sendo você líder ou sendo você liderado ou gestor de uma grande corporação, dono de uma grande corporação, CEO, enfim, gente, né? Você pode, por exemplo, escolher um momento no mês, um dia no mês, para falar sobre melhorias. Simples assim. Sim. E aí tem um outro convite pra gente. Por que tornar complexo uma coisa que é simples? A gente pode, por exemplo, abrir um espaço para conversar sobre isso. Abrir um espaço, líderes, para escutar como as pessoas estão se sentindo. Aqui no Instituto People nós falamos muito sobre isso, a gente vive inclusive esse desafio na pele, eu gestora, Rebeca gestora. Quantas e quantas vezes, né, Rebeca, a gente conversa sobre a importância da gente parar o que a gente está fazendo e sentar para escutar o time. Gente, a escuta é um poderoso instrumento de discernimento, de alcançar a vulnerabilidade das pessoas e a necessidade das pessoas, né, Rebeca? E você trouxe essa perspectiva de ter espaços para erros. Uma das grandes iniciativas que trouxeram melhoria em algumas companhias que são GPTW, que são benchmark, é justamente ter momentos para falar sobre os erros. Falar sobre os erros, gente, não é passar a mão na cabeça do time, não. Ok, esse erro aconteceu, o que nós vamos fazer em equipe para que ele não venha mais acontecer? Então, não é caça às bruxas, eu não procuro culpado, eu procuro solução e um compromisso em time para que esse erro não aconteça mais. É importante reforçar que a vulnerabilidade não é sobre filosofia, não é para que você chore ou fique emotivo, mas é para que você se coloque como um ser humano. Porque existe também um fato que tem se mostrado, que as pessoas elas se conectam com o líder que é ser humano e não com o líder que é o super-homem, que é inalcançável. As pessoas se afastam, elas têm medo daquele líder que não erra nunca, daquele líder que nunca desliza, que nunca é um erro dele, que é a equipe. Se ele deixou de fazer algo ou se
algo não aconteceu a contento, ele nunca é o responsável direto, é alguém da equipe que deixou de fazer, e isso afasta. Então, a vulnerabilidade, ela é um exercício contínuo e isso conecta com as pessoas, pessoal. Não existe nada mais poderoso do que a conexão. E nunca é demais falar sobre esse dado da GPTW, que em 70% dos pedidos de demissão é relacionamento com o líder. Então, né, a liderança, ela é tudo. E aí, nessa pesquisa sobre a segurança psicológica, foi feito uma pesquisa de uma seguradora americana, Thalita, uma seguradora médica. E eles notaram, eles dividiram o estudo em 2 momentos. Eles estudaram médicos muito bons, mas que tinham um alto índice de processos judiciais por erro médico. E os caras eram os melhores. E outros médicos que nem eram a sensação, nem eram assim, sabe, as estrelas, mas que não tinham nenhum processo por erro médico, apesar de que em algum momento algo não saiu como combinado, eram cirurgiões. E vocês sabem qual era a diferença? Os médicos que não tinham processos por erro médico, eles eram os médicos que tinham um relacionamento de maior confiança com o paciente. É aquele médico que te chama, que te acolhe, que te explica como é que vai ser a cirurgia, por que vai acontecer, papapá. Ele tem um cuidado. Enquanto que o médico estrela, né, olha isso, e é pragmático e tchau, eles têm um Não estabelece maior. esse vínculo. Né? Não estabelece o vínculo. Então, o que a seguradora fez? Ela fez um trabalho de cultura voltada para relações de confiança. Então, os médicos passaram a ter um protocolo de atendimento aos pacientes. Excelente. E reduziu drasticamente Excelente. a questão dos processos sobre erros médicos, né? Então, notem que numa área que é tão delicada, o relacionamento também é importante. Acho que é vida, né? Quem é que gosta de ser maltratado? Vai lá com o médico e a gente estabelece relacionamento de confiança. E um outro ponto, né, Rebeca? Relacionamento de confiança gera resultado, pessoal. Vulnerabilidade, acreditem. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para ficar falando de outros estudos, mas vulnerabilidade impacta em resultado. Um ambiente seguro, um ambiente com segurança psicológica, a gente tem muitos estudos que comprovam isso, gera resultado positivo. Por exemplo, no índice de retenção, de manutenção de talentos, porque é importante falarmos também que não se fala hoje mais sobre retenção, porque a gente não retém, só retém aquilo que, na verdade, um colaborador, um profissional não quer mais ficar na companhia, é importante que o deixe ir, né? Mas manutenção de colaboradores, turnover, entre outras questões, né? Então... E até aquele estudo que nós falamos recentemente, que empresas que têm um alto índice de confiabilidade, elas faturam 900 milhões a mais. Então, assim, faturam 3 vezes mais que empresas que não investem no relacionamento, no fator confiança. Eu falei 929 milhões porque é a média de faturamento de uma empresa que investe em confiança. Então, gente, é grana. Para cada a cada $1 investido em relacionamento de confiança, em clima do colaborador, isso é revertido em $4. Então, assim... Relacionamento de confiança é grana. E como é bom a gente poder falar sobre isso, né, Rebeca? O meu coração fica aqui bem feliz de a gente criar esse espaço para trocar, eu e você, porque é sempre muito rico, muito bom conversar contigo, mas também de abrir esse espaço para conversar e trazer discernimento para as pessoas que estão do lado daí, né? Mais uma voz falando sobre vulnerabilidade, mais 2 vozes falando sobre relacionamento de confiança e sobre quão importante é humanizarmos o olhar no mundo das organizações, colocar na estratégia a construção de relacionamento de confiança como forma de fortalecer o clima organizacional. Pessoal, não é nada subjetivo como antes pensávamos que era, não é somente filosófico. Convido a todos vocês que estão aí a pensar dessa maneira junto conosco, porque sim, a gente tem muitas literaturas, muitos estudos, artigos que estão colocando, trazendo evidências muito importantes e nos convidando a colocar em prática isso, né, Rebeca? Isso mesmo. No próprio livro da Brené Brown, da Coragem de Ser Imperfeito, tem muito estudo, ela traz muita evidência, né? Não é só um livro que fala sobre a experiência dela, não. Traz muita evidência. Exatamente. E se eu te disser que a gente está mais de 1 hora conversando? Já, eu acredito. Né? Um pouquinho, acho que uns 40, 50 minutos, eu não estou contabilizando, mas a conversa, ela é muito boa. A gente vai até mais tarde, né? E eu quero
fechar com você o nosso encontro de hoje, a nossa conversa, fazendo algumas recomendações. Você me ajuda, Rebeca? A gente vai fazendo algumas recomendações para você. A primeira recomendação: se reconheça humano, né? Se reconheça gente de verdade, um ser humano comum, como eu, como Rebeca, como tantos outros. Como todos, né? Como todos, obrigada, como todos, né? Afinal de contas, você tem forças, você tem fraquezas, você tem vitórias e, por que não, sim, momentos onde você se sentiu derrotado, frágil, muito talentoso, dons, mas também tem coisas que você não é tão hábil, que você não tem tanta destreza para fazer, e tá tudo certo. A gente pode, a partir disso também, ser mais generoso ao olhar para as pessoas, mais cuidadoso, mais amoroso, mais gentil, né, Rebeca? Ter mais compaixão com o nosso processo e o processo do outro também. Né? Exatamente. Esse olhar de ser humano, ele é o essencial, né? Exatamente. A gente tá aqui para se relacionar, né? É verdade. Então, se a gente afasta as pessoas da gente, a gente não aprende. Isso também são estudos comprovados. Tem aquele estudo de Harvard que fala que o segredo para você ter uma vida feliz são os relacionamentos de qualidade. Não tem como ter relacionamento de qualidade se eu não me relaciono. Não tem como me relacionar se eu não mostrar quem eu sou de fato e não só a parte bonitinha de mim, né? Exatamente. E não esqueça, cada vez mais as empresas estão investindo em iniciativas de autoconhecimento para as pessoas, para os profissionais, né? Antes investia somente em competências técnicas e outras competências de liderança, e eu fico feliz em ver que muitas corporações e estruturas de recursos humanos estão desenvolvendo iniciativas para além disso, né? Como forma de fortalecer a saúde mental das pessoas. Emocional, competências psicológicas. A gente percebe um movimento de cuidar do ser humano. E isso é incrível. Então, nosso convite é para que você seja um ser humano. De verdade. De verdade. De carne como e osso. Todos. Como você, como eu. E que bom. Ai, que leve que é. A gente até consegue descansar a partir disso. Não precisa carregar o fardo nem a máscara, né? Nem aquele segurar um estereótipo que não nos pertence, de perfeitos. Na verdade, perfeito é ser imperfeito. Esse é o caminho que a gente deve seguir. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Você gostou? Eu amei. Gente, aqui até... por favor, comenta aqui, aonde quer que você esteja. Aproveitar o nosso momento de vulnerabilidade, aqui a gente está falando sobre isso, e pedir para que, se você tiver uma sugestão de temas para a segunda temporada, Sim. Não é? Já que a gente está falando de inovação e melhoria contínua... Eu ia até pedir, porque você me interrompeu, você percebeu? Desculpa. Tá tudo bem. Ela faz isso sempre, mas eu gosto. Desculpa. Se você quer que Rebeca Machado esteja mais conosco como eu quero, deixa também a gente saber aqui. Não só a Rebeca, que o bate-papo com ela é fluido, gostoso e cheio de muito conteúdo relevante, mas nos deixa saber quem que você quer que a gente traga aqui para nossa conversa, né, Rebeca? Boa. Muito bem. Sugestões de temas também, sugestão de convidados. Melhorias com relação à duração. Ambiente. Do podcast, ambiente. Entendam que, como a Thalita bem disse, nós somos especialistas em desenvolvimento de pessoas e corporações. E a gente quer se desenvolver. A gente quer se desenvolver enquanto produtores de podcast, inclusive, nós sempre pedimos ajuda. Não é a gente que está produzindo sozinha, não tem um monte de gente maravilhosa, especialista, gente incrível tecnicamente, né, envolvida, porque nós não somos especialistas. E que também quer aprender e que sempre pede feedback. Isso. Então, por favor, ajuda a gente. Ajuda. Ok? E muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Muito obrigada pela sua audiência. É um privilégio ter você. Se você ficou até o final, fico muito feliz. Me sinto lisonjeada por isso. Porque é sinal de que o nosso movimento está ganhando força. Compartilha com as pessoas que você acredita que precisam escutar sobre vulnerabilidade. Aproveita para dar uma indireta, entendeu? Aquela pessoa que tu acha que se porta como uma seta. Não, eu sou uma seta. Aproveita e fala assim, olha, conhece, entendeu? Aproveita ali. Né? É uma oportunidade. Tá de presente esse podcast. Menina, tu já assistiu o podcast da Pipa? Olha, é muito legal. Aí a pessoa, então, nas entrelinhas, ela vai entender. Vai sim. E não esquece, uma pequena pausa, a gente volta em
maio com muita coisa bacana, um novo conteúdo. Fica guardando aí, que vai ser um prazer reencontrar você. E conecte-se conosco nas outras plataformas. A gente tá no Instagram, novidade todo dia, a gente posta o nosso dia a dia. Nosso site também tá à sua disposição. O site tá lindo. Tá lindo o nosso site. Nossa página no LinkedIn, nosso canal do YouTube. Se Vários você artigos no LinkedIn também, né, Muitos Rebeca? artigos no LinkedIn. Inclusive escritos pela Rebeca, tá? Artigos incríveis escritos pela Rebeca. Vai lá e compartilha e fica com a gente, ok? E nosso canal do YouTube, por fim, é a última dica, tá? Nosso canal do YouTube, se inscreve, coloca o sininho, tô igual aquela youtubers. Isso, a gente chega lá. A gente chega lá. Pessoal, Pode Falar People, volta. Já fica conosco. E muito obrigada pela sua audiência. Obrigada, Rebeca, Obrigada mais a uma você. vez. E até a próxima. Tchau. Tchau. Vai, volta. Primeira vez que isso acontece. 2, 3 e... Hello, people! Mais um encontro e estamos como por aqui, tá bom? Gente! Peraí, agora vai. Depende of point. Depends of point of view. Off the view? Of the you point of you. Hello, people! Seja muito bem-vindo a mais um encontro do Pode Falar People, esse espaço que foi concebido, idealizado para... Pode falar, people! Hoje quem começa sou eu. Vai lá. Não, vai.